Então, o tema do nosso curso hoje é medidas de cuidado e segurança ao Covid-19, limpeza, proteção e higienização de ambientes na unidade de ensino. Então, nós estamos aí vivenciando momentos em que enfrentamos um processo pandêmico a nível mundial, né? Não é só aqui no Brasil, não é só em Mato Grosso, mas no mundo inteiro. E alguns países aí já estão retornando às suas atividades normais, e o Brasil também está se encaminhando para esse quadro, né? Nós chamamos hoje do novo normal, né? Então, os estados, os municípios, eles estão se organizando para retomar as atividades. Nós ainda não temos a comprovação de que as aulas já retornarão, enfim, mas todo o protocolo de biossegurança, de cuidado, está sendo desenvolvido e trabalhado nas empresas, né? Então, esse curso aqui ele é de suma importância para você que é profissional, você que atua aí na área de serviços gerais, na área da vigilância. Então, é uma ferramenta muito importante aí para você estar aprendendo para retornar às suas atividades, né? Então, aqui nós vamos focar muito na questão da escola, do ambiente escolar, porém, ele pode ser também administrado em qualquer âmbito empresarial, tá? Não somente na escola. Então, meu nome é Laura Cibele de Oliveira e eu vou estar aí mediando esse curso para vocês. E primeiro a gente precisa entender o que é o Covid-19, porque nós ouvimos falar, né? Fulano está com Covid, pegou Covid, mas da onde veio esse Covid, como surgiu, o que realmente é a Covid-19. Então, nós temos aí o coronavírus, que são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gatos, gado e morcegos. Raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como, por exemplo, do MERS-CoV e o SARS-CoV, tá? Então, recentemente, em dezembro de 2019, houve uma transmissão de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. Então, esse novo vírus que surgiu, por isso que a gente fala assim, né, novo coronavírus, porque é um vírus novo, ele veio nas pessoas e daí em seguida disseminou toda essa transmissão. E os especialistas perceberam o quê? Que foi com uma facilidade, com uma agilidade muito grande a propagação desse vírus. E ali em cima, do lado direito, vocês estão vendo ali a imagem do vírus. Ele é chamado de corona por ele apresentar essa forma de coroa, né? Esses ganchinhos aí para cima, como se fosse uma coroa mesmo, tá? Então, corona vem da palavra coroa, tá? Então, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus. Então, o coronavírus é o vírus. A Covid é a doença causada por esse vírus, tá? Então, denominado SARS-CoV-2, esse aí é o nome científico, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com a Covid-19,
podem ser assintomáticos, ou seja, não ter sintomas nenhum, ou oligossintomáticos, terem poucos sintomas, apresentar aí de repente só uma febre, né? Ou a perca do paladar, a perca do olfato, algo assim bem simples. Então, é o caso comum da grande maioria das pessoas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldades respiratórias, das quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Então, quais são os sintomas de alguém infectado com a Covid-19? Por que é importante que eu saiba? Principalmente o profissional que vai atuar nas unidades de ensino e demais empresas, porque você precisa identificar uma criança que chega com sintomas da Covid, ou um profissional, ou um colega, enfim. Você precisa conhecer esses sintomas até para você mesmo, né, se cuidar, e também para você identificar em outras pessoas. Então, os sintomas mais comuns da Covid-19 são a febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele, começa a sair umas bolinhas vermelhas na pele, né? Ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves. Como eu disse, tem pessoas que já pegou a COVID, já curou, já sarou e não sabia que estava com a COVID, porque alguns sintomas eles são realmente muito leves e muitas pessoas nem têm sintomas, né? Não é todo o caso, lógico. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença sem precisar de um tratamento hospitalar. Então, 1 em cada 6 pessoas infectadas por Covid-19 fica gravemente doente e desenvolve dificuldades de respirar. As pessoas idosas desenvolvem dificuldades de respirar. As pessoas idosas que têm outras condições de saúde, como pressão alta, problemas cardíacos, pulmonares, aqueles que têm diabetes, câncer, esses têm maior risco de ficarem gravemente doentes, porque são considerados pessoas de risco, né? No entanto, qualquer pessoa pode pegar a Covid-19 e... Opa, adiantou aqui o nosso... Então, qualquer pessoa pode pegar a Covid-19 e ficar gravemente doente, né? Não há uma restrição, não... Ah, criança é assintomática. Tem criança, a maioria sim, mas também tem criança que apresenta sintomas, tem crianças que têm caso grave, precisa ir para um hospital, fica entubado, enfim. É impossível a gente dizer aqui quem vai ter ou quem não vai ter. O que nós podemos dizer é que existe sim sintomas mais leves, sintomas mais graves, né? Mas ninguém está livre de não contrair a Covid-19. Então, o que eu devo fazer se tiver sintomas da Covid-19 e quando eu devo procurar o atendimento médico? Então, se você tiver sintomas menores, como os leves, né, tosse leve ou uma febre leve, geralmente não há necessidade de procurar atendimento médico.
Então, o que você deve fazer? Ficar em casa, fazer o auto-isolamento, né? Entrar naquele período lá de quarentena, iniciar primeiramente pelos 14 dias, e aí você vai monitorar se os seus sintomas, se eles se agravarem, você vai entrar na quarentena por 40 dias, e daí, dentro desse quadro, ele se agravando mais, você vai procurar uma assistência médica. No entanto, se você mora em uma área como malária ou dengue, é importante não ignorar os sintomas da febre. Então, por quê? Porque a Covid-19, ela já baixa a sua imunidade. Então, se você mora numa área considerada de risco, é perigoso também que você não contraia somente a Covid, mas também outras doenças, né? Então, precisa se tomar bastante cuidado. Então, procure ajuda médica. Ao comparecer ao serviço de saúde, você deve estar usando máscara, se possível. Mantenha pelo menos 1 metro a 1,5 metros de distância das pessoas e não toque nas superfícies com as mãos. Se for criança, né, você tem que ter todo um cuidado para estar dando essa orientação para ela. Então, a criança, ela não é como o adulto. Até para nós, adultos, é difícil. Se nós vamos subir uma escada e tem um corrimão, a gente quer pôr a mão no corrimão, não é assim? Imagina a criança, né? A criança, ela vai sair pegando em tudo quanto é lugar. Então, é preciso a gente estar sempre orientando. Então, geralmente, quem trabalha na área de serviços gerais, às vezes trabalha no pátio, né? Então, está sempre em contato com as crianças. Então, você vai estar ali sempre orientando essa criança, dizendo a ela que ela não pode ficar tocando em qualquer lugar, que ela precisa lavar as mãozinhas. Então, toda essa orientação é preciso dar a elas. Como o vírus é responsável pela Covid-19 se espalha? Então, as evidências disponíveis atualmente apontam que o vírus causador da Covid-19, ele pode se espalhar por meio do contato direto, indireto, que é através de superfícies ou objetos contaminados, ou próximo na faixa de 1 metro. Então, com as pessoas infectadas através de secreções, como saliva e secreções respiratórias, ou de suas gotículas respiratórias, que são expelidas quando uma pessoa tosse, espirra, fala ou canta, é muito comum, tá? Então, por isso que se pede aí o cuidado do distanciamento. Você precisa manter a distância. Aí a gente para olhar os estabelecimentos comerciais. Tem toda uma marcação lá no chão, em que parte você pode ficar, qual é a parte segura. E aí nós ainda percebemos um grande número de pessoas que não levam a sério essas restrições. Então, ela está ali totalmente suscetível a contrair a Covid-19, porque o vírus, ele é leve, o vírus, ele tem um peso, o peso dele é muito leve, então ele demora horas para cair na superfície. Se uma pessoa, por exemplo, ela espirra, esse vírus, ele vai com uma velocidade, mas ele demora muito para cair na superfície. E até ele cair, pode estar ventando, ter corrente de ar, e esse vírus ser levado até outras pessoas. Então, é preciso realmente que se tenha uma distância segura. As pessoas que estão em contato próximo a menos de 1 metro com uma pessoa infectada podem pegar a Covid-19 quando essas gotículas infecciosas entrarem na sua boca, nariz ou olhos. Então, essas são as áreas que nós precisamos proteger: boca, nariz e olhos, tá? Para evitar o contato com essas gotículas, é importante manter-se pelo menos
1 metro de distância das outras pessoas. Eu indico até mais, 1,5 metro a 2 metros. Lavar as mãos com frequência e cobrir a boca com um lenço de papel ou cotovelo dobrado ao espirrar ou tossir. Quando o distanciamento físico a 1 metro mais de distância não é possível, o uso de uma máscara de tecido também é uma medida importante para proteger os outros. Então, a máscara hoje, ela é de uso obrigatório, tanto nas empresas quanto na rua. Então, a máscara, ela te ajuda aí a se prevenir quase 80%, tá? Então, é muito importante que você utilize, que você use a sua máscara, não só no seu ambiente de trabalho, mas também na sua casa. É possível pegar a Covid-19 de fezes com a doença? Então, embora investigações iniciais sugiram que o vírus possa estar presente nas fezes, em alguns casos, até o momento, não houve relatos da transmissão fecal oral da Covid-19. Além disso, não há evidência até o momento sobre a sobrevivência do vírus da Covid em água ou esgoto. Porém, nós precisamos tomar cuidado. Então, quando eu vou realizar uma limpeza num banheiro, eu preciso estar com todo o meu equipamento de segurança. Eu preciso utilizar minha máscara, se eu tiver a minha proteção frontal, né, que é aquele plástico, aquele acrílico que a gente coloca, é bom utilizar. As luvas, né, precisa lavar uma pia, precisa lavar um vaso sanitário, então você precisa estar com as luvas, você precisa estar com uma roupa adequada, tá? E tomar todos os cuidados, né? Embora não, como diz aqui, não se tenha tanto relato, porém, a gente sabe que o vírus se propaga com grande facilidade. Então, precisamos estar preparados. E o diagnóstico? Então, o diagnóstico da COVID pode ser realizado a partir de critérios como o diagnóstico clínico, que é realizado pelo médico atendente, que deve avaliar a possibilidade da doença, principalmente em pacientes com associação dos seguintes sintomas, né? Sinais e sintomas. Aqueles que tenham febre, que pode estar presente no momento do exame clínico ou referido pelo paciente, desculpa. Tendo uma sensação febril de ocorrência recente. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter para diagnosticar, vamos dizer, uma criança que vai entrar para a escola, você está ali limpando o ambiente e você observa essa criança. Muitas vezes, nós medimos a temperatura, que é uma das biomedidas de segurança, mede a temperatura da criança, ela não apresenta febre naquele momento. Às vezes, a mãe deu algum analgésico para ela e a febre cessou, diminuiu. Mas daqui a 10, 20, 30 minutos, essa criança está com febre. Então, muitas vezes, ela passa, né, na entrada, na portaria, sem a febre. Mas quando ela está lá na sala de aula, a febre pode aparecer. Então, precisa se tomar muito cuidado na hora de estar aí observando, diagnosticando esses sintomas, né? E aqui falar da parte do médico, né? Que é importante fazer um exame clínico. Então, se você perceber que a criança está febril, ela precisa voltar para casa, porque ela não pode estar num lugar onde tenha demais pessoas e ela precisa passar por um exame clínico, tá? Então, o diagnóstico clínico da doença também deve ser considerado em pacientes com doenças graves do trato respiratório inferior sem causa rara. Então, como é o caso de pacientes que se apresentem síndrome respiratória aguda grave, que é o SRAG. Então, nessa síndrome, o indivíduo apresenta-se em franca dispneia,
Então, começa a dar aquela falta de ar, né? O desconforto respiratório, dificuldade para respirar com saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto, que é a cianose, ou queixa de pressão persistente no tórax. Então, muitas pessoas que estão contaminadas com a COVID, que apresentam esses sintomas mais graves, elas começam a ter a falta de ar, dificuldade, né, para estar respirando, a boca fica meio roxo, meio azulado, né? O rosto também, e também a pessoa se queixa de dor no tórax. Então, dói o tórax, dói as costas. Então, essas pessoas, elas precisam urgentemente procurar uma assistência médica. O diagnóstico clínico epidemiológico é realizado pelo médico atendente, no qual considera-se que, em casos de paciente com associação dos sinais e sintomas supracitados à síndrome respiratória aguda grave, mais histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas. Então, com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 e para o qual não foi possível realizar investigação laboratorial específica. Então, quando a pessoa ela começa a ter esse sintoma, o médico já fala para ela, você vai ter que se isolar por 14 dias. Então, nesses 14 primeiros dias, a pessoa fica isolada e ela tem ali esse período para estar monitorando os seus sintomas. Tem também o diagnóstico clínico por imagem, que são casos de sintomas respiratórios, mais febre, ou a SRAG, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, ou óbito por SRAG também, que não foi possível confirmar ou descartar para o critério laboratorial e que apresente alteração tomográfica. Então, muitos casos, a pessoa descobriu a COVID através do diagnóstico por imagem. Alguns conseguiram ver até no raio-x. Então, aparecia o raio-x, o pulmão estava com uma mancha prometido, e de acordo com esse sintoma, o médico já conseguia dizer se era COVID ou não. Agora, nós estamos a um novo passo, né? Nós temos aí os testes rápidos, os laboratoriais também. Então, caso o paciente apresente sintomas respiratórios, mais febres, o profissional de saúde poderá solicitar os seguintes exames, né? Exame de sangue, vai solicitar o exame de imagem, pode solicitar aquele exame do teste rápido. Então, vai depender dos sintomas, tá? E como que a gente pode se proteger? Então, as recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes. Primeiro, nós temos que lavar as mãos com frequência até a altura do punho, tá? Com água e sabão. Ou então, higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiverem em algum ambiente público, ambiente de trabalho, prédios, instalações comerciais. Quando utilizar estruturas de transporte, transporte público, né? Ou tocar superfície e objetos de uso compartilhado. Então, você ficou ali, num ambiente público, ou num lugar que você pode ali correr o risco de se contaminar, é importante que você lave as mãos com frequência. O álcool em gel, ele é um complemento, tá? Então, assim, o ideal é você lavar a mão com água e sabão. Se você estiver num lugar que não tem água e sabão, aí tudo bem, você pode utilizar o álcool em gel, tá bom?
depois, mais para frente, vocês vão ver por que a gente não pode utilizar tanto o álcool em gel, né? Tem gente que tem lá o vidro do álcool, toda hora, em cada 5 minutos, ele vai lá e passa o álcool. Então, isso acaba sendo até prejudicial para a sua pele, para a saúde, tá? Então, o melhor se fazer é lavar com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou com a parte interna do cotovelo, tá? Não tocar o nariz, boca, olhos ou a máscara de proteção facial com as mãos não higienizadas. Então, toda vez que eu vou manusear a minha máscara, as minhas mãos precisam estar limpas. Se tocar nos olhos, nariz, boca ou máscara, higienize sempre as mãos, como já indicado. Então, eu esqueci, peguei no olho, peguei na boca, já vai lá e lava a sua mão, tá? Mantenha a distância mínima de 1 metro, mas o ideal é que seja mais, entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraço, beijo, aperto de mão. Adote um comportamento amigável, sem contato físico, porém, se colocando ali, né, uma forma afetiva com a pessoa, mas sem toque físico. Higienize com frequência o celular, brinquedo das crianças ou outro objeto que são utilizados com frequência. Então, você higieniza lá, se você utiliza uma vassoura, se você utiliza uma pá, se você utiliza... O que você utiliza para trabalhar precisa também ser higienizado. Então, não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalha, prato, copo, né? Avental, se você vai usar ali a sua luva, né? Porque tem lugar que tem aquelas luvas de borracha, né? Que podem ser lavadas, enfim. Mas só você usa. Se outra pessoa quiser, ela precisa utilizar outro material, tá? Então, às vezes nós temos dificuldade, por quê? Porque tem escola que a equipe que limpa de manhã é uma, a que limpa à tarde é outra, e às vezes precisa compartilhar alguns equipamentos. Então, muito cuidado nesse compartilhamento, tá? Evite a circulação desnecessária nas ruas, né? Aqui falando do âmbito social. Estádio, teatro, shopping, show, cinema, enfim, igreja. Então, evite a circulação. Se estiver doente, evite o contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Busque orientação pelos canais online disponibilizado pelo SUS ou atendimento dos serviços de saúde e siga as recomendações, tá? Então, o SUS também, ele está fazendo atendimento online. Então, se a pessoa apresenta algum sintoma, consegue fazer uma consulta online para que o médico possa estar orientando, tá? E aí, higienize as mãos e salve vidas. Então, nós, às vezes, não damos muita importância a essa higienização, mas hoje, eu acredito, assim, que a grande maioria das pessoas tem uma outra visão sobre essa questão. Por quê? Porque já foi comprovado a eficácia de uma pessoa que lava as mãos diariamente, corretamente, e ela tem menos chances de estar contraindo a Covid, tá? Então, lavar mãos geralmente, realmente salva vidas, tá bom? E aqui tem um passo a passo da forma correta. E eu preparei também um vídeo sobre essa higienização, para que a gente pudesse visualizar de uma forma melhor. Porque não é só a gente chegar lá, jogar o sabão
esfregou a mão e pronto, não. Então, tem todo um preparo, eu preciso lavar bem as mãos, né? Pegar o sabão, esfregar as palmas, a parte de cima, os dedos, as unhas, né? O meu punho, tá? Por isso que é importante que não se tenha, né? Não se tenha relógio, pulseira, enfim, se você está trabalhando, é melhor você retirá-los, né? Porque eles podem ser ponto de contato para o vírus, tá? E eu vou colocar o vídeo agora para a gente assistir um pouquinho desse processo. Então, nós vimos aí que a forma de se lavar a mão, ela é bem demorada mesmo, ela precisa levar em questão todos esses detalhes, porque se a gente parar para pensar, no próximo encontro, eu vou trazer um outro vídeo de uma pessoa, né, para a gente ver como que é quando a gente lava as mãos utilizando todo esse passo a passo, e quando a gente lava a mão do jeito bem rápido, lava lá bem simples, e sai e pronto. Então, tem que tomar todo cuidado, porque qualquer cantinho da mão que ficar sem a higienização pode ser ali um ponto de contato para a Covid, né? Então, é preciso... Eu vou só voltar aqui e apresentar o slide, só um pouquinho. Então, é preciso realmente utilizar todo esse procedimento. É necessário que se mantenha as unhas curtas, né? De preferência, não usar nenhum adorno, nenhum relógio ou anel, enquanto estiver trabalhando, até na casa mesmo, né?
Então, você precisa aí tomar todos esses cuidados. Você viu que ele higienizava lá as mãos com bastante calma, não pode ser algo tão rápido. É lógico que você não precisa ficar lavando as mãos a cada 5 minutos, mas você fazendo lavando ela bem lavada, aí você só vai lavar novamente se você, né, pegou em alguma coisa que você viu que pode estar contaminado, sim, você vai ter que ir lá e lavar as mãos novamente, tá? Por isso é tão importante utilizar a água e o sabão, porque como você vai fazer com uma certa sequência, então, e frequência, o álcool em gel pode prejudicar a sua pele, tá? Porque nem todos os álcool agora estão, né, desenvolvendo aquele álcool gel que vem com um hidratante, que auxilia, mas mesmo assim, o álcool em si, ele é prejudicial à pele, tá? Então, pode utilizar, professora? Sim, pode utilizar, mas dê preferência à água e sabão, ok? Então, vamos continuar. Outro cuidado que nós devemos ter também é o uso da máscara. Então, quais recomendações devo seguir ao utilizar a máscara? Então, seu uso deve ser individual. A máscara é só sua, né? Não pode emprestar. Ah, mas eu lavei, tá limpinha, é só colocar, dá para o meu filho utilizar, dá para o meu esposo utilizar, tá lavada. Não, é sua. Você lavou, tudo bem, beleza, mas é de uso seu, tá? É importante que você tenha mais de uma, tenha 2 a 3, principalmente quem trabalha com serviços gerais, que pode ali correr o risco de molhar a máscara ou transpirar bastante, né, devido ao esforço físico. Então, você precisa estar ali trocando a sua máscara com maior frequência. O ideal é que se troque a cada 2 horas. Porém, nós sabemos que nem sempre, né, as pessoas dispõem da quantidade de máscara assim. Mas precisa utilizar aquela de tecido, de preferência, que tenha 3 camadas, que protege bem, e você tem que ter geralmente 2, tá? Para você trocar ali no período. Se você trabalha o dia todo, então tenha 3, tá? Molhou qualquer coisa, você viu, umedeceu a máscara, tem que tirar, tem que trocar. Tomar cuidado, né? Evite tocar na máscara durante o uso. Se tocar, higienize suas mãos. Então, vamos tomar cuidado. Tem gente que pega na parte frontal, na parte da frente da máscara. Não pode, tá? O manuseio dela é pelos elásticos. Então, você coloca a sua máscara pelo elástico e retira pelo elástico para se alimentar, né? Ah lá, se precisar mexer ou ajustar, fazer pelos elásticos, tá? Não usar por mais de 2 horas, tá? Como eu disse. E se estiver úmida, tá bom? Umedeceu, já troca ela. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão antes de retirar a sua máscara. E tome todo o cuidado, né? Tem gente que chega em casa, tira a máscara, aí de repente vai fazer alguma coisa, esquece de lavar a mão, já era, né? Então, chegou em casa, a primeira coisa que você vai fazer vai lavar suas mãos, depois você retira a sua máscara. Quanto tempo o vírus sobrevive em superfícies? Isso é importante a gente saber, tá? Então, o vírus causador da Covid, ele pode resistir na superfície por algumas horas ou até vários dias. Isso pode variar conforme diferentes condições. Por exemplo, o tipo de superfície, se é madeira, se é metal, né? Temperatura ambiente. Então, no lugar onde está mais friozinho, esse vírus se conserva mais.
Se o lugar apresenta uma temperatura mais alta, ele não consegue sobreviver. Então, se você achar que uma superfície pode estar infectada, limpe-a com um desinfetante simples, sabão, para matar o vírus e proteger a si e aos outros. Limpe as mãos com um higienizador à base de álcool, né? Pode ser o álcool ou a própria água e sabão. Evite tocar nos olhos, boca e nariz, tá? Então, vocês vão guardar essas 3 palavrinhas mágicas aí. Olhos, boca e nariz. Nada de tocar, né? Princípios básicos para limpeza e desinfecção durante a pandemia. Então, o que eu preciso fazer? Eu que trabalho nessa área da limpeza, quais precauções, quais cuidados eu preciso ter para me proteger e para que eu possa realizar o meu trabalho, né? Então, como posso evitar a propagação da Covid-19 no meu local de trabalho? Aos funcionários que retornarem de uma área com propagação do Covid, devem monitorar os sintomas por 14 dias e medir a temperatura 2 vezes ao dia. Então, se você esteve com contato com alguém que teve a Covid, você já precisa ali ficar uns 14 dias em observação, né? Você não pode nem ir para o ambiente de trabalho. Se o funcionário tiver sintomas como tosse leve, febre baixa, ou seja, uma temperatura de 37 por aí, 3 graus Celsius ou mais, deverá procurar atendimento médico. Funcionários também devem ser incentivados a lavar as mãos regularmente e a manterem pelo menos 1 metro de distância de pessoas, tá? Vamos dizer, voltou às atividades na escola, eu estou escalada com Maria, eu não posso ficar grudada perto de Maria, Maria tem que ficar lá de um lado, eu tenho que ficar aqui no meu canto, tá? Infelizmente, são os cuidados que nós temos que ter. A higienização, ela é primordial, tá? Nós vamos começar esse curso falando de higienização, terminar falando dessa higienização das mãos. Ah, professora, a senhora fala muito que eu tenho que lavar as mãos. É para ficar gravado mesmo na nossa cabeça, porque isso aí é capaz de salvar, simples gesto é capaz de nos salvar e salvar outras pessoas. Então, a higienização das mãos é com água, sabonete, bactericida, papel toalha descartável e álcool em gel, tá? Nada de acabei de lavar minhas mãos, vou lá na minha roupa, né? E seco, pronto, acabou. Não adiantou nada do que eu lavei. Porque se na minha roupa tiver alguma gotícula, eu já peguei. Por isso que você acabou de lavar, pega lá o papel toalha, seca a sua mão, pega o papel toalha, fecha a torneira, né? Para que você não vá novamente ali pegar aonde pode estar contaminado. Princípios básicos para limpeza e desinfecção durante a pandemia. Então, a limpeza de todos os espaços da escola dificulta a transmissão da Covid-19. Então, se a unidade ela conseguir manter esse padrão de limpeza, dificilmente o vírus vai se propagar ali. Mas é lógico que depende de todos, né? Não é somente da pessoa responsável por fazer a limpeza, mas os alunos têm que ajudar, a equipe gestora tem que ajudar, todos os funcionários, enfim, tem que ser um trabalho coletivo. Então, a limpeza de todos os espaços da escola vai dificultar essa transmissão. Como? Quando a gente garantir que os ambientes estejam arejados. Então, eu vou fazer a limpeza, a primeira coisa que eu vou fazer, abrir as janelas, né? Arejar o ambiente. Abrir as portas também, deixar elas abertas, dificulta a proliferação do vírus.
O profissional da limpeza sempre deverá certificar-se se os produtos de higiene, como sabonete, papel toalhas e outros, são suficientes para atender a necessidade. Então, esses produtos, eles precisam ter. Não dá para a gente deixar a unidade sem eles, tá? Ah, mas lá na escola falta muito sabonete, lá na escola não tem papel toalha. Infelizmente, a unidade vai precisar providenciar, tá? É uma questão de biossegurança. Então, para uma limpeza mais eficaz, recomenda-se que comece a limpeza de cima para baixo, do fundo para a porta, do mais limpo para o mais sujo, e em um único sentido, tá? Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. Então, eu vou fazer a limpeza, eu vou fazer de dentro, né? Do fundo para a porta. Porque se eu trago da porta para dentro, eu estou trazendo o vírus, né? Então, eu preciso tirá-lo, jogá-lo para fora. Corrimões, maçanetas, interruptores de luz ou qualquer objeto, superfície compartilhado devem ser limpos com álcool 70. Por que, professora, que a gente fala o álcool 70? Porque o álcool 70, ele demora mais para evaporar, tá? Os outros álcools, 54, 64, esses que são líquidos, eles evaporam. Você vê que você coloca na sua mão, em questão de segundos, evaporou, né? Então, como eu disse que o vírus, ele é bem leve e ele demora para cair na superfície, se você passar um álcool e o álcool evaporou, se ele cair na sua mão ou na superfície você tocou, não adiantou nada, né? Então, o álcool 70, ele tem um tempo maior de evaporação. Então, é recomendável fazer a higienização de pisos e banheiros, no mínimo 2 vezes ao dia. Então, isso aí é uma rotina que vai modificar, porque geralmente uma equipe limpa, né, num horário, a outra equipe limpa no outro. Porém, agora, durante o mesmo período, vai precisar limpar mais de uma vez. Utilizando o quê? Água sanitária diluída em água e a utilização do álcool 70 por toda a superfície também é recomendada, tá? Os panos de limpeza devem ser higienizados diariamente. Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada do trabalho. Então, eu utilizei ali uma vassoura, uma pá, um balde, eu preciso higienizá-los, tá? Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal, enquanto se procede à limpeza do outro lado. Utilizar placas sinalizadoras e manter os materiais organizados, tá? A fim de evitar, né, acidentes. Então, o álcool em gel, eu falo assim, é bom utilizar, mas precisa ter muito cuidado com ele, né? Principalmente um ambiente escolar, que tenham crianças. Por quê? Porque ele é inflamável e você não vê a chama dele é transparente. Então, às vezes, qualquer contato ali com fogo, a pessoa se queima, nem vê a chama, e se queima bem grave, né? Então, tem que tomar cuidado com esse álcool em gel, tá? Para manusear. E aí nós vamos finalizar essa parte aqui, falando um pouco da limpeza, e no próximo encontro nós vamos tratar sobre os tipos de produto, qual produto que é melhor para me utilizar em qual região, em qual superfície, e também como que eu posso estar procedendo nos ambientes da unidade, tá? Da limpeza, fazendo essa limpeza. E também
o serviço da vigilância. Por quê? Porque o vigilante, ele é muito importante nessa questão. Geralmente, tem vigilantes que trabalham na portaria, então ele vai receber primeiro essa criança, esse profissional. Ali, ele já tem que identificar aqueles sintomas lá que nós vimos mais à frente. Ele já tem que, geralmente, ele que vai ficar lá com o termômetro para estar medindo. É ideal que a unidade prepare um tapete com água sanitária, né? Para que a criança chegue e possa limpar os pés. Precisa ser aferido a sua temperatura e visto se essa criança ela está equipada com os equipamentos de segurança, que são as máscaras, né? Então, se a criança está com a máscara, está sem febre, beleza. Qualquer contrário disso, conversar, chamar os pais e devolver, né? Essa criança precisa retornar à sua casa, tá? Então, a limpeza e desinfecção da superfície das salas de aula e demais espaços da escola, como classe, cadeiras, mesas, os aparelhos bebedouro, o equipamento de educação física, deve ser feito após o uso. Então, preconiza-se a limpeza com detergente neutro, seguida da desinfecção com álcool em gel ou hipoclorito de sódio. Então, se você vai limpar ali as cadeiras, as crianças tiveram aula, acabou a aula, foram embora, já entra, já faz toda a limpeza e a desinfecção do ambiente. Utilizando primeiramente o detergente neutro, né? E depois que você passou o detergente, aí você vem passando o álcool ou a substância do hipoclorito de sódio. Equipamentos de consumo de água, de contato direto da boca, como a torneira e bebedouros, também não são recomendados, né? Então, devem ser, dentro do possível, estimulado o uso de recipientes individuais. Então, não é bom que se utilizem durante esse processo pandêmico. Então, cada criança tem que levar a sua garrafa, né? Cada profissional precisa levar o seu material, sua garrafinha de água, seu copo, de uso individual. As demais orientações são para manter os ambientes arejados por ventilação natural e evitar atividades que envolvam grande aglomeração em ambientes fechados durante o período de circulação dos agentes causadores das síndromes gripais, como o novo coronavírus. Então, você olhou, percebeu ali, tem algum agrupamento, você já vai lá, chama atenção, fala que não pode, né? Porque, vamos falar aí do ambiente escolar. Para a criança é muito difícil. Criança gosta de estar junto, gosta de estar colado, grudado, né? Então, precisamos aí ficar de olho neles, né? Orientando, não pode, tem que sentar no seu lugar, evitar todo tipo, tá? Então, isso aí é um trabalho de todos, tanto dos ASG, né, serviços gerais, quanto dos vigilantes, quanto dos professores e da equipe gestora. É um trabalho, como eu disse, em coletivo, tá? E aí, o que utilizar para fazer a limpeza do local? Esse material aqui, nós vamos ver no próximo encontro, tá? Eu vou enviar para vocês, no segundo encontro, nós vamos fazer uma atividade sobre tudo que a gente está falando aqui. É uma atividade bem simples, só para a gente estar sistematizando. O nosso próximo encontro será no dia 20, tá? No dia 20 de agosto. Aí nós vamos finalizar o curso. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o que nós vamos utilizar para fazer essa limpeza, qual que é o melhor produto, qual o tempo
qual o tempo da durabilidade desses produtos em cada superfície. Nós vamos ver também a importância de tomar cuidado com a proliferação desse vírus. Então, por que o ambiente precisa estar bem limpo? Né? Tudo isso nós vamos estar vendo no nosso próximo encontro, tá bom? Vamos falar também dos equipamentos necessários para se fazer a limpeza, como a máscara, a luva, a roupa específica, o que eu devo vestir e utilizar para fazer essa limpeza. Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento. E nós vamos retornar esse conteúdo no nosso próximo encontro. Ok?